Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E a tragédia em Brumadinho completa hoje 2 anos. Depois que a barragem da Vale rompeu e causou 272 mortes e um rastro de destruição, pouca coisa mudou no local. No dia 25 de janeiro de 2019, a vida na cidade de Brumadinho, a cerca de 35 quilômetros de Belo Horizonte, mudou totalmente. Com o rompimento da barragem de rejeitos de minério de ferro da mina Córrego do Feijão, muitas vidas se perderam e também houve muita degradação ambiental e social. As buscas do Corpo de Bombeiros pelas 11 vítimas que seguem desaparecidas continuam no entorno da barragem. Os profissionais dedicaram mais de 6 mil horas de trabalho com quase 4 mil militares. 2 anos se passaram e ainda tem muitas questões para serem resolvidas na região atingida. A indenização aos familiares das vítimas e pessoas afetadas ainda está pendente. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais abriu uma conciliação entre autoridades e a mineradora Vale. Era esperado um acordo antes do 2º aniversário do desastre, mas a resolução do conflito ainda deve demorar. Nessa próxima sexta-feira, a conciliação deve ser encerrada e o caso vai voltar à primeira instância da Justiça sem prazo para o término. O governo de Minas Gerais, o Ministério Público e a Defensoria Pública teriam pedido uma indenização global de 40 bilhões de reais, enquanto a Vale estaria disposta a pagar 29 bilhões de reais. Enquanto isso, os moradores não veem futuro no local da tragédia, que foi abandonado, e não há mais fonte de renda. Uma lei federal de outubro de 2020 deu prazo máximo até 25 de fevereiro de 2022 para o fim do modelo de barragens tipo montante. A Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais informou que só uma das 53 barragens desse tipo já teria sido desativada e inutilizada até agora. E agora vamos falar sobre coronavírus, porque o governo do Amazonas adotou medidas rígidas na tentativa de conter o forte aumento de casos e mortes decorrentes da segunda onda da pandemia. A partir desta segunda-feira, a restrição na circulação de pessoas será de 24 horas. As medidas serão válidas por 7 dias. A partir desta segunda-feira, os moradores só poderão sair de casa para ir ao mercado, padaria, farmácia, postos de gasolina e serviços essenciais de saúde e segurança. As medidas chegam depois que o Ministério Público Federal emitiu uma recomendação para que os gestores promovessem isolamento sanitário mais severo, se necessário, com aumento do toque de recolher. A capital amazonense vive um momento crítico da pandemia, com a rede hospitalar colapsada, sem poder oferecer leitos para a terapia intensiva. O secretário da Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, explicou que as unidades de saúde estão com lotação acima do limite de capacidade e todos os prontos socorros operam acima de 100% de taxa de ocupação. A situação não é melhor na rede privada, que está acima de 90% de ocupação. Cristiane Ferreira viu de perto o caos na rede de saúde do estado quando perdeu um tio pela doença. Não tinha UTI para entubar ele, não tinha vaga. O hospital não conseguiu vaga em nenhuma UTI. Por isso ele faleceu, por não ter UTI para entubar. Desde o início da pandemia, mais de 216 mil pessoas no Brasil morreram pela doença. O número de vacinados contra o vírus vem crescendo e traz esperança. A mais recente atualização do site Our Earth in Date mostra que 537.774 brasileiros já foram imunizados. E com o aumento no número de casos e mortes pela Covid, o estado paulista volta hoje para a fase vermelha da quarentena, a mais restritiva do Plano São Paulo. Nos finais de semana e à noite, nos outros dias, só os serviços essenciais vão poder funcionar. A fase amarela passa a valer das 8 da noite às 6 da manhã de segunda a sexta-feira e no dia todo, aos fins de semana e feriado.
Com a mudança, apenas serviços essenciais, como mercados, padarias e farmácias, podem operar nesses horários. O atendimento presencial em lojas, restaurantes e lanchonetes fica proibido, mas o serviço de delivery pode funcionar normalmente. As restrições à noite e durante os finais de semana valem até pelo menos 8 de fevereiro. O governo fez alterações no Plano São Paulo, que divide o estado em 17 regiões e limita o que pode funcionar em cada uma delas. Para os outros dias, a capital e a Grande São Paulo passaram para a fase laranja do plano, em que restaurantes e bares não podem funcionar. O estado paulista também deve abrir novos leitos e UTIs e reativar o hospital de campanha de Heliópolis em fevereiro para garantir o atendimento a todos. O início das aulas vai ser adiado e foi suspensa a obrigatoriedade da presença física dos alunos em sala. As mudanças foram determinadas após mais de uma semana de piora nos indicadores de Covid-19 no estado. E nos destaques internacionais, o laboratório americano Merck interrompeu o desenvolvimento de 2 vacinas anti-Covid. Os primeiros resultados dos ensaios clínicos mostraram eficácia inferior às vacinas desenvolvidas por outras empresas. O grupo informou que planeja continuar seu trabalho em 2 tratamentos contra o novo coronavírus. O Instituto Pasteur da França também anunciou que está encerrando o desenvolvimento da vacina com a companhia americana. Os parceiros haviam feito um acordo em maio do ano passado para criar uma vacina com base em um imunizante existente contra o sarampo. A fase 1 de ensaios começou em agosto, mas o Instituto Pasteur afirmou que nos primeiros testes em humanos, as vacinas foram bem toleradas, mas produziram respostas imunes baixas. A Merck comprou no ano passado a empresa de biotecnologia austríaca Themis, que atuava com o Pasteur na elaboração de vacinas. O Instituto Pasteur informou que continua trabalhando em outros projetos de vacinas contra a Covid-19, mas que ainda estão em fase preliminar. E para encerrar, olha só, a ONG Oxfam publicou o relatório anual sobre desigualdades e considerou que as grandes fortunas do mundo saíram ilesas da pandemia, ou seja, até mais fortes, e renovou o apelo para a criação de impostos sobre a riqueza. No relatório anual sobre desigualdades, a ONG disse que em apenas 9 meses, as 1000 maiores fortunas do mundo já haviam recuperado as perdas econômicas causadas pela pandemia. Ao mesmo tempo, os mais pobres precisariam de mais de 10 anos para se recuperar dos impactos econômicos da crise. A ONG também cita o Brasil como exemplo, onde negros têm 40% mais chances de morrer de Covid-19 do que brancos. O relatório anual da Oxfam foi publicado por ocasião do início do Fórum Econômico Mundial, que acontece virtualmente neste ano e não em Davos, na Suíça, como de costume. Em escala global, bilionários viram as fortunas aumentarem em um volume total de 3,9 trilhões de dólares entre 18 de março e 31 de dezembro. A ONG se baseia principalmente em dados da Forbes e do banco Credit Suisse. Estados Unidos, China e França registraram os avanços mais significativos. No país europeu, por exemplo, bilionários, entre eles Bernard Arnault, a terceira maior fortuna do mundo, ganharam cerca de 213 bilhões de dólares no período. Diante do aumento das desigualdades, a Oxfam apoia as propostas dos economistas Thomas Piketty e Gabriel Zucman em favor de um aumento de impostos para os mais ricos. E essa edição fica por aqui. Outras informações você acompanha durante a nossa programação. Um ótimo início de semana para você.